E aí galera, professor Parreira de novo. O assunto agora é ligação metálica. Como o nome já está dizendo, é a ligação que acontece entre metais. E aí a ideia de se existe ou não diferença de eletronegatividade já não tem mais lógica, né? A gente pode imaginar que quando você olha para um pedaço de ferro, para uma lata de refrigerante de alumínio, quando você olha para um metal qualquer, deve existir alguma coisa que mantém aqueles átomos metálicos unidos. E aí agora vai ser diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. Não é mais ligação iônica, não é mais ligação covalente, agora a ligação se chama metálica. Não tem mais retículo cristalino, não tem mais molécula, agora os átomos estão unidos de um outro modo. Como é que é a ideia? A ideia é que, a grosso modo, todos os átomos metálicos têm poucos elétrons na última camada, baixos valores de potencial de ionização. Então quer dizer que todo mundo que é metal tem uma forte tendência a querer perder elétrons. Então quando eu olho para um pedaço de ferro, eu posso imaginar que todo átomo de ferro que está lá está afim de perder elétron. Só que ninguém está afim de ganhar. Todos são ferro, todos estão afim de perder elétrons. Então, a princípio, o que a gente pode imaginar? Que todos os átomos de ferro naquele bloco vão perder elétrons. Para quem? Para ninguém. E vai ficar, então, uma enorme quantidade de elétrons deslocalizados, afastado daqueles átomos, formando a ideia de uma nuvem de elétrons, onde lá os átomos estarão inseridos. Nuvem ou mar de elétrons? Joga o slide aí para a gente dar uma olhadinha como é que é a parada. Então, vamos lá. Quando a gente olha para a nossa situação, a gente está vendo no cantinho da sua esquerda, não sei, ligação metálica, isso ali na esquerda, né? Você está vendo então que você tem átomos positivos e o elétronzinho representado ali pelo vermelhinho. Se todo mundo perde elétron, os elétrons ficam afastados, são elétrons deslocalizados, é aquela nuvem avermelhada ali no meio da tela. E aí agora são elétrons deslocalizados. E aí você pode imaginar agora, representando de outro modo, né? Eu tenho a eletrosfera e a última camada deixa de existir, formando uma enorme nuvem. E esse átomo, uma vez dentro dessa nuvem, faz uma ligação. Ele com os elétrons, que agora não pertencem a nenhum átomo, pertencem a todos ao mesmo tempo. É um caso diferente de ligação. Você pode imaginar que é algo semelhante ao que você uma vez fez com a ligação iônica, né? Um positivo e um negativo, só que agora o negativo é somente o elétron. Isso a gente costuma chamar de elétron livre, ou elétron solto, mar de elétrons, nuvem de elétrons. Só que isso atribui uma característica. Traz para mim agora. A característica é que só tem a ideia de que núcleos estão dentro de uma nuvem de elétrons. Você pode mexer esse núcleo para onde você quiser. Essa nuvem de elétrons vai acabar acompanhando. Então vê, você traz para a ideia de características, maleabilidade e ductibilidade. Olha o esquema. Eu posso empurrar os átomos para um lado ou para o outro e essa nuvem de elétrons se molda. Isso faz com que um metal ele não seja quebradiço. Em geral, um metal ele pode ser dobrado. Você pega lá um pedacinho de ferro, né, fininho, força, ele dobra. Se você tentar fazer isso com um retículo cristalino, com um cristalzinho de sal, ele quebra. Quer dizer que a nuvem de elétrons acompanha o movimento dos núcleos. E aí, maleabilidade e ductibilidade são características comuns. Vamos organizar? Maleabilidade. A grande maioria acha que algo maleável é algo molenga. Não tem nada a ver. Maleabilidade é a capacidade de fazer lâminas. Se você pegar um metal e começar a bater nele, esquentar, bater, a tendência é que ele venha a se espalhar, formando lâminas bem fininhas. Um dos metais mais maleáveis que existe é o ouro, tá? Para fazer lâminas extremamente finas. Por exemplo, na sua casa deve ter isso. Papel alumínio. Papel alumínio não é papel. Papel alumínio é alumínio. É uma folha de alumínio extremamente fina. E o que é ductibilidade? Ductibilidade é a capacidade de fazer fios. Esticar e fazer um fiozinho, um fio metálico. Tudo isso porque os elétrons acompanham os movimentos dos núcleos. Ah, só um detalhe. Não confunda.
Muitos metais são extremamente resistentes a impacto. Pode dar pancada nele que ele fica lá de boa, tranquilo. Isso se chama tenacidade, resistência a pancadas. Não tem nada a ver com maleabilidade ou ductibilidade. Só que uma característica muito, mas muito importante é que metal conduz corrente elétrica. Quando você viu ligação iônica, conduzir corrente elétrica necessitava de ter o quê? Íons livres. Mas agora não tem mais íon, agora tem elétron livre. E aí vamos dar uma olhadinha aí. Joguei condutibilidade. Condutibilidade acontece desse jeito. Entra elétron de um lado, sai elétron do outro. Já que o bloco metálico ele é cheio de elétrons livres, uma vez entrando elétron, corrente elétrica, sai elétron do outro lado. Essa condução de elétrons é o que a gente chama de conduzir corrente elétrica. Então estão aí 3 características muito importantes dos metais e todas elas associadas a esse mar de elétrons, essa nuvem de elétrons. Agora, vamos discutir o último tópico aí. Vem. Bom, a parada é o seguinte. Quando você quer falar de metais, é normal a gente pensar ferro, alumínio e metais puros. Caso você junte metais com outras coisas, você passa agora a ter as ligas metálicas, misturas homogêneas de metais. Pode ser 2 ou mais metais, pode ser um metal junto com a metal. Um exemplo muito comum é falar do aço. Aço é ferro, na maior percentagem, mas na menor percentagem tem um pouquinho de carbono. Isso é uma liga metálica de ferro. Você pode ter diversas ligas metálicas, que são as misturas de metais, mas continua valendo essa ideia de mar de elétrons que a gente falou há pouco. Demorou? Ligação metálica acontece entre metais, elétrons livres, mar de elétrons. Tamo junto. Abraço.